Bom dia, estamos aqui em mais um Brasil de Fato 11h30. Desculpe por a gente ter entrado uns minutinhos fora do horário, mas é que estávamos resolvendo alguns problemas técnicos na transmissão. Nosso Lucas Botelho está lá trabalhando agora para tentar resolver tudo. O Lucas, que sempre dá o suporte técnico e é responsável por essa transmissão aqui no Brasil de Fato, nosso colega de redação. Hoje a gente vai tratar de um tema extremamente importante e que está se agravando aqui no Paraná, né, que é a situação dos encarcerados, a situação daquelas pessoas que não têm defesas contra a Covid e que não podem se isolar ou não podem fazer as medidas protetivas por sua própria conta. Para isso, a gente vai falar hoje com a Karina Correia, que é organizadora do Todos na Mesma Causa, que é um projeto que defende os direitos dos encarcerados, e estudante de direito e também familiar de um encarcerado. Então, a Karina vai falar um pouco para a gente sobre a realidade que ela está vivendo, sobre as coisas que estão acontecendo neste momento nas penitenciárias. Nós estamos também com a doutora Isabel Mendes, que ela é presidente do Conselho de Comunidade da região metropolitana de Curitiba e que por 12 anos foi integrante do Comitê de Direitos Humanos da OAB aqui do Paraná. A doutora Isabel também vai falar para a gente sobre essa situação, sobre o que ela está vendo, sobre as coisas que ela está tendo que fazer para intermediar e para garantir direitos aos encarcerados, né? A gente está com um pouco de problema no sinal da doutora Isabel, o nosso grande Lucas está tentando resolver isso lá, mas a gente vai tocando, então, e a minha colega de redação, que está aqui no quadrinho, a Lia Bianchini, repórter do Brasil de Fato, e que normalmente acompanha essas pautas no jornal, ela vai me ajudar, ela vai fazer essa entrevista junto comigo, né? Enquanto resolvem o problema da doutora Isabel, Karina, eu queria que você falasse um pouquinho como que está a situação hoje no sistema carcerário aqui no Paraná. Eu sei que esta semana houve a morte de um agente penitenciário, né, alega-se que foi assassinado pelo PCC, embora as investigações ainda estejam acontecendo, e isso provocou um endurecimento nas penitenciárias, principalmente no Complexo Penal de Piraquara, que vocês estavam denunciando esta semana, né? Por favor, Karina, me diz qual é esse contexto, o que está acontecendo hoje nesses presídios? Bom dia. Bom dia. Na verdade, assim, a gente sempre soube que tem opressão, né, lá dentro. Agora, o medo aumentou. Ontem mesmo a gente teve uma manifestação em frente às unidades prisionais com alguns familiares e nesse momento estavam saindo alguns detentos de alvará. Eu até gravei o áudio com um deles. Ele se dispôs, assim que a gente for fazer outras manifestações, ele falou que ele quer estar junto, ele quer dar entrevista, ele quer passar o ponto deles, né, de quem vive lá dentro, o que está acontecendo. Ele me passou pressão, que eles estão apanhando lá devido à morte desse agente, eles querem que alguém confesse, né? É um absurdo isso, porque quem tem que investigar isso é a Polícia Civil, né? Não os agentes em si. E torturar os meninos lá dentro, querendo que eles confessem uma coisa que eles nem sabiam que estava acontecendo aqui fora. Então, durante a pandemia, a opressão aumentou e muito. Então, está muito complicado. Daí, sem informação, sem cartas, sem contato, sem visita, eles não têm nem para onde pedir socorro. Oi, vamos testar agora se o microfone e a transmissão da doutora Isabel está boa. Bom dia, doutora Isabel. A senhora acompanha por muito tempo também essa situação no sistema carcerário. A senhora pode fazer um relato do que a senhora está vendo neste momento nos presídios? Fred, eu gostaria, veja, na realidade, eu tenho quase que uma vida no sistema carcerário. Eu gostaria de colocar que eu sou formada, terminei meu curso de Direito há 44 anos, e já naquela época, por coincidência, o meu marido era diretor
gestor do sistema penitenciário. Então, eu acompanho o sistema penitenciário do Paraná há muitos anos. 12 anos na Comissão de Direitos Humanos da OAB, onde eu fiz, no Paraná inteiro, nós fizemos vistorias. E o que está acontecendo? Vamos falar hoje. Hoje, de um modo geral, o sistema penitenciário brasileiro é um sistema cruel, é um sistema medieval, é um sistema que não tem as mínimas condições humanas, não cumpre a parte do Estado, que é exatamente a LEP. A LEP é eu considero uma lei como se fosse para hoje, tivesse sido feita para hoje, mas não é cumprida. O preso paga a sua dívida e o Estado não cumpre a sua parte. Então, o que nós estamos vendo hoje? Violência, arbitrariedade, castigo, isto é alguma coisa rotineira dentro do sistema penitenciário. As tais, lamentavelmente, que é feito, eu estou falando de um modo geral, depois eu falo da PEP1, do que está acontecendo hoje. Essas são as gerais, onde o spray de pimenta é usado em abundância, ou onde balas de borracha também são usadas. Hoje, e agora eu falo da população penitenciária do Brasil, que é mais de 800 mil presos, confinados em cerca de 400 mil lugares, a capacidade é pela metade, para metade. Então, a superpopulação causa N problemas, problemas de todos os tipos. Hoje, 15% da população carcerária brasileira que tem trabalho, 20% tem um estudo que é 2, 3 dias por semana, poucas horas. Então, nem o sol, que a lei diz que o preso tem direito ao sol todos os dias, pela falta, vamos entrar agora no problema administrativo do Estado. Não tem o pessoal suficiente, não tem agentes penitenciários suficiente para fazer a movimentação, seja de trabalho, de estudo, ou seja, simplesmente para levar no sol. Há mais de 20 anos, no Paraná, não se faz concurso para pessoal técnico. Então, vamos vir para o problema de hoje, da Covid. A Covid veio agravar todos esses problemas que eu já coloquei. Paraná não tem médicos. Hoje, nós não chegamos a ter 10 médicos para quase 50 mil. Diz que tem, o CNJ diz que o Paraná tem 50 mil presos, o DEPEN diz que tem 42 mil. Seja para 42 ou para 50, não temos médico, não temos enfermeiros. O que está acontecendo? Ontem, naquele depoimento que aquele egresso prestou para você, Karina, e as demais mulheres, ele diz bem o que está acontecendo. A pessoa, hoje a pandemia, teve alguns sinais, ele é jogado numa galeria. Foram quase todas as unidades transformaram uma galeria em galeria de isolamento. Aí não tem medicação, os medicamentos são aqueles que são usados para uma gripinha, tá? A febre, uma dor, não tem condições, não tem médicos, quando vai uma vez por semana, não tem condições. E agora, o que é pior, nesse depoimento que eu achei importantíssimo, Karina, ele diz, nós já sabíamos que eles estão cortando a água e a alimentação. Por quê? Por causa da morte, lamento. Nada justifica a morte de uma pessoa, muito menos, embora ele não tivesse sido morto dentro do sistema, e sim na sua casa, nada justifica. Lamento pela classe, lamento pela família, por tudo. Mas aquilo que você acabou de dizer, nós temos leis para isso. Ninguém pode fazer justiça com as próprias mãos. Nós temos de acreditar que a justiça, a polícia judiciária, a ela cabe constitucionalmente a investigação.
Então, nós temos de esperar, sim, que seja feita justiça, que aqueles que são os responsáveis pela morte deste agente respondam pelo que foi feito. Agora, não se pode pegar uma população de cerca de 750 pessoas e colocar, não sei, pelo que a gente tem sido informado, é geral. Se torturar, tirar comida, tirar água, não é possível. Nós não podemos. Eu acho que nós temos de acreditar na justiça. A justiça tem de tomar providência. Agora, o que acontece com os presos? Eles são invisíveis. Ninguém lembra, ninguém fala, não votam, não tem influência nenhuma. É uma população invisível. Então, nós temos tomado medida, temos sim, aqui. Temos mandado manifesto para todas as autoridades, mandamos a semana passada, mandamos ontem, falando tudo isso, inclusive dando o nome que o Diego Roberto, não me lembro agora, que foi massacrado, torturado e que estava quase morto. Nós mandamos. Quer dizer, não sei, não recebemos nem um retorno de nenhuma autoridade. Então, a situação hoje é esta. Quer dizer, a vocês, no caso da Karina, das famílias, eu tenho colocado que, mais do que nunca, vocês têm de se unir. Tem de haver a união de vocês para vocês defenderem. Tem esse movimento do desencarceramento. Eu acho que é um movimento necessário e legítimo, porque não é possível, nós sabemos aqui no Paraná, 50% da população carcerária é temporária, é provisória. Como que você pega alguém que você não sabe o que é, pelo processo, você deixa um ano, mais de um ano preso, para daí julgar, aí ele é absolvido. Mas e a vida dele, como ficou? Nunca mais essa pessoa vai ter condições, as famílias sabem. Então, a situação, Fred e Lia, é esta, estou à disposição de vocês. Desculpe se falei demais, mas você me pediu, Fred, que eu fizesse um ligeiro... Perdoe, tá? Suas ordens de todos vocês, inclusive Imagina. Da Karina e da Lia. Tá? Imagina, doutora Isabel, foi um depoimento muito importante. A gente vai foi um depoimento extremamente importante. A gente vai continuar fazendo essas perguntas. Agora eu passo para minha colega Lia Bianchini para fazer as duas próximas perguntas. Lia, bom dia, Karina. Bom dia, doutora Isabel. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando aí pela página do Brasil de Fato Paraná e também pelo canal do Brasil de Fato Paraná no YouTube. Bom, a Karina, como a Karina falou ali na introdução dela, relatou um pouco sobre essa opressão que sempre existiu no sistema carcerário, né? Mas agora, nesse contexto atual que a gente vive, tem um agravante que é justamente a pandemia, né? Falando sobre dados, segundo o DPEM, o Departamento Penitenciário do Paraná, o estado tem 471 detentos infectados e 164 servidores. 2 detentos já morreram pela Covid-19 e um agente penitenciário morreu. Em uma matéria do G1, Karina, o diretor do DPEM, Francisco Caricati, fala que esses números não são alarmantes. E ele diz também que tem constatado apenas sinais leves da Covid-19 nos presos. Então, na visão do Departamento Penitenciário, a pandemia dentro dos presídios paranaenses está controlada, digamos assim, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre, a partir do seu ponto de vista, né, que tem familiar encarcerado e que tem acompanhado toda essa situação de como o Estado tem lidado com a questão dos encarcerados, principalmente agora durante a pandemia, comentasse um pouquinho quais são as medidas que estão sendo tomadas, o que mudou agora com a pandemia, e se, a partir do seu ponto de vista, você concorda que, de fato, a situação não é alarmante, que o Estado tem agido corretamente?
A gente não está ouvindo o teu áudio, Karina. Vocês estão ouvindo, Lia? Tá ligado? Você pode falar um pouquinho para a gente ver se... Eu não estou ouvindo a Karina. Nós também não estamos. Doutora Isabel, a senhora pode comentar, então, essa pergunta que a Lia fez, enquanto a gente tenta resolver o problema da Karina. O Lucas, nosso técnico, vai tentar falar com a Karina e tentar resolver isso agora. A senhora pode comentar isso que a Lia acabou de falar, por favor? Lia, o que eu entendo é que demorou, não está controlado, não, Lia. Demorou um pouco a chegar. Como no Sul demorou muito, todos achavam que o Sul estaria controlado. E quando a Covid chegou no Sul, nós temos visto o problema de Santa Catarina, o problema do Rio Grande do Sul e do próprio Paraná. Ontem, nós vimos que o lugar em que está a maior contaminação é Santa Catarina. A mesma coisa está acontecendo nos presídios. Eu acho que não está havendo transparência, não está havendo subnotificação. Eles dão como só 2 pessoas que morreram no Paraná. Nós entendemos que morreram mais, que no complexo médico já morreram pelo menos 3 pessoas, que foram colocados como se fosse síndrome respiratória aguda, mas que já era problema da Covid. Então, nós entendemos que existe uma subnotificação. Nós falamos isto numa reunião com o próprio secretário de Segurança, e ele nos disse o que você acabou de dizer. Não existe, aqui na região metropolitana, não tem nenhum contaminado. Aí, por uma medida judicial, que foi tomada pelos próprios agentes penitenciários, foi feito a testagem, no dia seguinte, foi feita uma testagem na PEP-1, e de 70 testes, 56 estavam contaminados. Então, na realidade, nós sabemos, por informações das famílias, de que praticamente só tem uma penitenciária que eu não tenho conhecimento ainda, que é a Casa de Custódia de Curitiba. As outras, todas, estão com problemas. Sentiu aquilo, vou repetir o que falei há pouco. A pessoa aparece com esses sintomas, é colocado numa ala isolada, em celas fechadas. O que isso significa? Significa que estão sendo contaminados os demais ocupantes da cela. E aí vem a pergunta: quem leva? Não tem visita, não tem advogado, mas os agentes penitenciários, eles têm um período determinado de trabalho, saem e, se contaminados, levam para dentro. Então, eu não entendo que está controlado, não. No hospital, que é o único hospital que o sistema penitenciário tem, esse hospital está totalmente desaparelhado, o hospital teve uma reforma, não foi aparelhado devidamente, por sinal ele era ocupado pelo pessoal da Lava Jato, e não tem condições nenhuma de atender. E aqui estou repetindo, faltam médicos, faltam enfermeiros, faltam assistentes. Então, não há, na realidade, não foi feito testagem. A testagem, eu considero, particularmente, uma testagem que de nada adianta. Só é feito o teste quando a pessoa já está contaminada, ou seja, já apresentou todos os sintomas. Aí não adianta. Nós temos pedido, nos documentos que eu comentei com vocês, no último manifesto, que foi o de ontem, mandamos para todas as autoridades, inclusive federais, e pedindo a testagem. Aí nós perguntamos, perguntamos para a Secretaria de Saúde, perguntamos para a Secretaria de Segurança, não, isso é problema da Secretaria de Saúde. Perguntamos para a Secretaria de Saúde, não, tem teste para todos, tem medicamentos para todos. Não sei onde estão os testes, onde estão os medicamentos,
Aonde está o tratamento? Aonde estão as informações transparentes? Não sei. Eu acho que é isso. Lia, vamos ver se a Karina voltou. Fala um pouquinho, Karina, para ver se teu áudio está funcionando. Está conseguindo me ouvir? Agora sim, muito bem. Lia, você continua com as perguntas. Eu queria que a Karina comentasse ainda essa mesma questão do ponto de vista dela, né, enquanto familiar de pessoa encarcerada, principalmente falando um pouco sobre o que mudou na questão das visitas, de entrega de alimentos. Oi, Lia. Mudou tudo, né? A questão da sacola agora é por Sedex, reduziu mais do que a metade do que era aceito na unidade. Hoje a gente sabe que dia 18 o Correio vai entrar em greve, e daí? Como que a gente vai fazer? Né? Os Correios já estão anunciando que eles vão entrar em greve. A questão da pandemia, a gente sabe que não está controlado. A gente sabe, ontem eu conversei com um rapaz, o que está acontecendo? Eles entregam 50 medicamentos para uma galeria de 300 detentos. Como que eles vão fazer? Né? A questão da água, da luz que estão cortando, que já chegou para mim, que filhos, mães, meu filho toma medicamento, ele tem que tomar durante a madrugada. Como que vai tomar no escuro? Né? Já teve casos de detentos cair da cama, da jega que eles falam, né? Que a gente sabe que é uma beliche de concreto, cair, se machucar, por não ter luz durante a madrugada. Então, e a gente não tem as informações que a gente tem são poucas, a gente não consegue informação com assistente social, nem via telefone, nem e-mail, a gente manda e-mails, não são respondidos, né? Demora para a gente conseguir uma ligação, quando a gente consegue uma ligação é com um agente, ou a gente não sabe informar o que está acontecendo, se você ligar lá, quem atende vai dizer, está tudo bem, a gente sabe que não está tudo bem, a gente sabe que eles estão colocando detentos que estão com sintoma do Covid junto com aqueles que não estão, né? Simplesmente isola a cela toda. Vai ficar aí, e a gente sabe que, graças a Deus, eles são resistentes, né? Acho que de tanto sofrer, acaba ficando resistente. Mas a gente sabe que está muito grave lá a situação. Cartas não estão chegando, não para eles e nem para a gente. Eu recebi essa semana o relato de uma mãe que veio carta escrita e algumas linhas apagadas, riscada mesmo de caneta, sabe? A pessoa entra em desespero porque sabe que aquelas linhas apagadas foram um pedido de socorro. Né? Então, para não chegar para a gente, realmente para não chegar para a gente a informação. A questão dessa visita virtual, a gente não tem informação correta, porque eles têm medo de passar. Ninguém vai passar o que realmente está acontecendo com a gente no fundo, com a gente escutando ali. Né? Quem conhece seu familiar sabe que não está bem, né? A questão... eu mesma tive visita virtual e o meu falou assim, tá tudo bem, mas você olha, você sabe que não está. Não, fica calma, vai acabar, tá tudo bem. E isso corta o coração da gente, porque a gente está vendo que eles estão desesperados. Né? A questão de advogados, nem advogados estão tendo acesso. Ontem eu vi um advogado entrando na feminina, porque o motivo de um advogado conseguir entrar na feminina e nas outras unidades não. Lia? Oi. Estamos recebendo bastante comentários, nós estamos com cerca de 70 pessoas assistindo e mandando e comentando. O Lucas está ficando maluco lá na técnica. Eu vou tentar ler algum desses comentários agora. E aí tem muito familiar, tem muita gente falando sobre a situação que está vivendo. Deixa eu pegar aqui. Abri a tela errada, mas vamos lá. Só um minuto, que eu estou pegando aqui os comentários. Oi. Posso Oi, só... doutora. Eu estou vendo
comentários, mas eu queria deixar um que eu acho importantíssimo. É o problema do SEDEX. O SEDEX é um absurdo. Desculpe, eu estou aqui meia fora. O SEDEX é pago pela própria família, um SEDEX normal, desde que nós, Conselho, junto com outras entidades, estamos lutando junto ao CNJ, ao DPEM Nacional, junto aos Correios, pedindo que seja, desde que o SEDEX vá para uma unidade prisional, nós estamos pedindo não só para o Paraná, para o Brasil, que seja tirado a taxa ou que se coloque uma taxa simbólica. E nós não conseguimos resposta nenhuma. O mínimo que sai um SEDEX é 80, 100 reais. E é um SEDEX, veja bem, eu esqueci um detalhe que eu acho importantíssimo. Hoje, o Estado praticamente não dá material de higiene. Quem dá material de higiene, dava, são os familiares. Então, vejam bem, eles estão hoje, inclusive, sem material de higiene, porque se você faz a sacola no tamanho em que deve ser, sai 150 a 180 reais. Vocês sabem o perfil do preso. Eles são pessoas simples, pessoas pobres, sem escolaridade. Então, hoje as famílias chegam a tirar os recursos da alimentação da própria família para pagar SEDEX. Então, a resposta a uma das perguntas que foi feita é uma injustiça, uma indignidade que nem nesse sentido o Estado tem agido. Não é falta de pedido, nós estamos pedindo desde março. Então, é este o esclarecimento a essa pergunta. Muito obrigado, doutora Isabel. Eu vou ler alguns comentários agora, tem muita gente comentando mesmo. A Ludmárcia Duarte está dizendo que eles estão oprimindo nossos presos na PEP 1. A Patrícia Souza está dizendo que quando está prevista a volta do visita no Paraná. Por favor, gente, tem alguém com o microfone ligado, então meu som está entrando duas vezes, quando eu falo e também do outro microfone. Por favor, desligue o microfone, aí eu continuo lendo aqui. Tem muita gente assistindo, isso é muito bom. Edna Toff está dizendo que muito triste o que está acontecendo, meu filho está em Piraquara, estou desesperada e com problemas sérios de saúde por não ter notícia, pelo amor de Deus, nos ajude. A Ariane Secom, o CCM de Maringá, opressão demais, todos passando fome. A Aline Guerra, em Maringá, que não tem nada, estão querendo oprimir também. E além de não atender o telefone, não estão entregando as cartas e a sacola das mães e mulheres por causa da Covid. A Thalise Renata está dizendo, que deu um pulo rápido aqui, está em serviço, e está perguntando por que diminuíram a sacola. A dona Isabel sabe se tem um dia para voltar à visita. Imagine nossos familiares tomando água só tomando água por falta de comida, como ele diz na carta que mandou. A Isabel Cristina, esqueci de dizer, que mora em Santo Inácio, no Paraná. A Kathleen Almeida, enviamos SEDEX e o agente demora mais de 30 dias para entregar para eles. Chega a estragar os pacotes de pão que mandamos. Muito triste isso. O Uli Cris Santos, quando vai ter mutirão? A Marilene Lucas, no CMP as condições são péssimas. A Thalia Renata, queremos a visita tão contaminados, sendo que... como que eles estão... A pergunta dela é como estão sendo contaminados, sendo que não há visita de fora. E há muita opressão, e quando voltam as visitas? Daqui a um mês, pelo menos. A Isabela Cristina, o sistema está um caos, opressão, ninguém sendo ressocializado, sendo oprimido. A Marilene Lucas inicialmente colocava infectados junto com os internos do grupo de risco. É isso, gente. A gente volta a ler comentários daqui a pouco. O tema é duro, triste, mas gostamos muito da participação de vocês. Estamos contando, compartilhem essa transmissão para que mais gente possa assistir. E aqui está o Brasil de Fato cumprindo a sua missão, que é trazer à tona esses assuntos. Lia, com você.
Bom, falando um pouco sobre, a doutora Isabel e Karina falaram sobre, muito provavelmente, a situação nas penitenciárias do Paraná está mais alarmante do que, de fato, os dados oficiais mostram, né? Falando sobre testagem, o Paraná tem, segundo o dado oficial do DEPEN aqui no Paraná, tem 23,8 mil pessoas encarceradas. O dado mais recente de testagem mostra que foram feitos 2.600 testes entre pessoas encarceradas e agentes penitenciários. Então, 2.600, tanto para encarcerados quanto para agentes. Doutora Isabel, a senhora diria que, olhando esses dados de testagem, isso mostra um problema maior de que o Estado, de fato, tem falta de testes e talvez por isso que não esteja fazendo a testagem dentro de todo esse número maior de pessoas encarceradas, ou isso poderia ser um reflexo do modo como o Estado trata o sistema carcerário? E acredito que foi a última parte do que você falou. É a omissão, é a indiferença. Veja, vamos partir para os 2.000 e poucos presos. Quer dizer, foi feito testes, 2.600 testes, sendo que os agentes penitenciários são cerca de 3.000. Então, em 45 mil pessoas, seres humanos brasileiros, não é porque eles estão fechados, pagando a sua dívida contraída com a sociedade, que eles deixaram de ser cidadãos. Eles são cidadãos brasileiros. Quer dizer, então, 2.600 testes, nas condições em que nós estamos, veja bem, nós, Conselho da Comunidade, com a ajuda da Justiça Federal, do doutor Danilo, nós demos condições, material para o DEPEN, para que fosse feito 500 mil de máscaras, 500 mil máscaras para os funcionários e os presos. Tivemos informação através da doutora Cíntia, que é a ouvidora do DEPEN Nacional, que eles doaram para o Paraná cerca de 150 mil máscaras. E os presos não têm máscaras? Nós doamos também condições para que fosse feito 3.000 jalecos ou aventais, como vocês viram, para que todos os funcionários pudessem usar, na região metropolitana, pelo menos. Pelo que nós sabemos, pelos próprios presos, os agentes chegam a entrar nas galerias, falando nas bocudas, como eles chamam, sem máscara, sem aventais. Então, o que é isto? É omissão? É descaso? Se é preso, é melhor que morra, porque o grande problema é a superpopulação? Não sei. Eu acho que, deixa eu pensar assim, eu acho que Deus tem olhado por esses rapazes. E, como me disse um diretor, prefiro eu não falar, ele me disse, olha, doutora, nós não estamos tão preocupados, graças a Deus, aqui na nossa unidade, a maioria daqueles que pegaram eram jovens, não tinham 30 anos, então eles conseguiram vencer. Venceram tranquilamente, pegaram o vírus e venceram. Por quê? Porque são jovens, 18, 20, 20 e poucos anos. Mas e a transmissão? Eles venceram, mas a quantos outros eles transmitiram? É um questionamento. Quer dizer, eu volto naquilo que eu falo para vocês, o Paraná não é diferente do Brasil. Não se leva em conta, eu não uso a palavra, aliás, detesto a palavra ressocialização. No Brasil não existe. Nós temos o nosso programa, dentro do Conselho, com o trabalho que nós fazemos. Hoje, nós damos até cesta básica, porque o ingresso sai de lá, não tem nem o dinheiro para pegar
o transporte, porque fica na região metropolitana, o complexo, e vir para a cidade. Então, nós damos até cesta básica para que ele não volte a reincidir na delinquência, porque tem fome e precisa comer. Então, e outros tantos programas que nós fazemos, se chama recomeço. A tentativa nossa é dar a essas pessoas um recomeço, porque ressocialização não existe. Está provado, mais que provado, que quanto maior a violência dentro do sistema, quanto mais se encarcera, pior é. Nós vemos o Piauí. O Piauí é o campeão de encarceramento e é o estado mais violento do Brasil. Nós estamos vendo hoje, desculpe, eu ia agora para a parte mundial, nós estamos lutando com a China para ficar no segundo lugar de país que mais encarcera no mundo. Daqui a pouco nós estamos com 1 milhão, já estamos com 800 mil e pouco. Mas, em contrapartida, o Brasil tem o vergonhoso primeiro lugar de país mais violento do mundo. As polícias no Brasil matam mais do que em todas as guerras que existem no Oriente e em outros países anualmente. O número de mortes no Brasil provocado pelos policiais, de modo geral, não estou falando só de polícia militar, mas sim de todos. Hoje até a Guarda Civil mata, pelo menos aqui em Curitiba, no Paraná. Então, nós temos mais mortos do que na guerra. O Brasil é o primeiro lugar no mundo em violência. Quer dizer, e o terceiro em encarceramento, né? Estamos lutando para passar da China. Agora, vejam a população da China e a população do Brasil. Então, aí explica, nada justifica a violência, nada. Eu não concordo com a violência de forma nenhuma, mas estão aí os dados. E essa é a situação hoje em que vive o nosso sistema penitenciário aqui no Paraná, que agora, quer dizer, os agentes penitenciários tomaram a si as investigações. Esquece que não compete a eles fazer isso. E de que forma? Através de tortura, através de maltrato. Então, aí vocês veem o desespero das famílias, que a Karina aí tão bem representa, né, Karina? Nós temos, dentro do nosso trabalho, hoje nós temos um grupo dos familiares, né, Karina? Que tem já quase 300 familiares. E nós vemos o desespero. Neste grupo, nós mandamos todas as informações que nós temos e podemos. Quer dizer, e vemos o desespero de mães, de esposa, de familiares de modo geral, e sem nenhuma informação. Quer dizer, nós que brigamos, às vezes, nós chegamos a receber informações de funcionários que veem a situação, uma situação que deplorável, cruel, e que nos informam, para que a gente consiga tomar alguma providência. Agora, repito o que eu já disse desde o começo, eles são invisíveis. O problema, desculpe eu falar o que eu vou falar agora, a Covid, a pandemia, ela chegou num momento terrível para toda a humanidade. Ninguém estava preparado. Eu, com a minha idade, eu nunca sonhei que um dia eu ia ver o que eu estou vendo hoje. Uma pandemia que mexeu com tudo, né? Mexeu com a parte social, com a parte econômica, mexeu com tudo. Mas eu entendo que esta pandemia veio trazer muitas coisas boas. A primeira que eu digo é o planeta se regenerando. Isso eu acho, nós não conseguíamos mais continuar vivendo num planeta em destruição. Então, nós estávamos destruindo a nossa própria morada. E hoje nós vemos a regeneração. Segundo, ele veio mostrar as mazelas sociais. Ele está mostrando, levando para dentro. Então, aí, vocês, o Brasil, de fato, é alguma coisa que entra no Brasil. Cumprimento vocês, Fred, Lia,
pelo trabalho que vocês fazem, eu leio muita coisa de vocês, parabéns pelo que vocês fazem, mas está aí, quando vocês imaginaram que vocês iam entrar fundo no problema penitenciário? Então, tem um outro dado, na quarta-feira, desculpe, eu participei como estou participando com vocês, da Frente Parlamentar, que envolve 20 deputados do Paraná. E eles escutaram uma cientista brasileira que está em Genebra. Entre outras coisas que ela nos disse, como coisas que por mais que a gente tenha sorte na elaboração de uma vacina, ela colocou todas as fases e tudo, nós só teremos isso para o final de 21. Não vamos ter agora. Mas ela colocou um outro detalhe que eu achei importantíssimo, eu já tinha visto, que nós temos de repensar hoje nas grandes massas. Nós não vamos mais ter condições de manter grandes massas, movimentação. E daí eu coloco a massa penitenciária. Não é mais possível. Daí a importância, não foram condenados, então que respondam, quer dizer, liberdade até que sejam condenados. Eu não estou absolutamente advogando que aquele que já foi condenado um crime violento, que tenha de ser retirado da sociedade. Agora, aquele que tentou furtar, ou como nós vimos aqui no Paraná, dois shampoos de R$10 cada um pacote de fralda, pelo amor de Deus. Uma mãe que tentou furtar, que nós temos casos que foi condenada, 4 barras de chocolate, pelo amor de Deus. Vamos abrir o coração e usar a razão com o coração. Abre processo, sim, não estou sendo contrário. Toma as medidas necessárias, sim. Essa pessoa vai responder o processo, vai, mas não lá dentro do cárcere, não numa cela, ou não num container. Aliás, eu aproveito a colocar aqui que tem sido uma luta enorme nossa contra os containers. O CNJ já proibiu o uso de container. Aqui no Paraná, só na Casa de Custódia de Piraquara, tem mais de 1.000 presos dentro dos containers. Vocês não sabem o horror que é um container. É alguma coisa, sabe, que não dá nem para falar. É uma caixa de cimento, onde tem cama para 12, tudo de cimento. No frio, é uma geladeira. No verão, é 12. Nunca tem menos de 15 ou 16. Imagine uma pessoa dali contaminada. Quer dizer, não tem sol. Essa unidade eu lhe falei, o que era destinado para que eles tomassem sol, foram colocados nos containers. Então, não tem nem pátio de sol. Eles ficam meses e meses fechados dentro de um container. Então, alguma coisa totalmente desumana e proibido pela lei, mas não se cumpre a lei. Por que os presos provisórios têm prazo? Tem. Eu aprendi que eles não podem passar de 90 dias a prisão provisória. Eles ficam anos. E pasme, 50% dos provisórios são, quando vão para julgamento, são absolvidos. E daí? Adianta? Claro que tem advogados que entram contra o Estado, mas o Estado não cumpre a lei, o Estado não paga. Pode até o advogado ganhar, que o preso foi indevidamente preso, quer dizer, que ficou aguardando um ano mais, mas e a vida dele? Quem vai dar emprego? Quem vai cuidar da família dele? Quem vai responder pela injustiça que ele sofreu? É difícil a situação. Sim.
Doutora Isabel, estamos Sim, recebendo hoje... Sim, respondeu, ótimo, muito obrigado. Estamos recebendo muitas mensagens, está quase impossível de ler tudo aqui. Estamos com cerca de 100 pessoas assistindo o programa neste momento, ao vivo. Eu vou tentar fazer algumas perguntas, Karina, e aí depois você já tenta responder também, com base no que as pessoas estão perguntando, para ver o que a gente pode ajudar a responder. O povo aqui da técnica está me pedindo para lembrar de pedir para as pessoas para elas clicarem no nosso YouTube, compartilharem as nossas transmissões, assinarem lá o YouTube, colocando curtir o YouTube, né? E também, quem puder, entrar nas campanhas de manutenção do Brasil de Fato que a gente está fazendo, entrar no Facebook, entrar no nosso site, porque é só assim que o Brasil de Fato consegue cumprir a sua missão, que é trazer temas como este para que as pessoas assistam e fazer algo diferente do que a mídia tradicional faz, né? Contamos com a sua colaboração. Aqui tem muita pergunta, desculpe as pessoas, eu vou conseguir fazer só algumas. A Juliana, por exemplo, Brax, pedimos mutirão com urgência, estamos em estado de guerra devido a essa pandemia. Ela mesma fala que pela primária, com crimes leves, isso acaba virando uma escola para crimes mais graves. O Batista Ramos Neto, depósito de pessoas, é muito triste em container. A Juliana Bax também está dizendo aqui, o que estão contaminados estão fazendo tratamento adequado? Aí ela pergunta sobre alguns medicamentos, que eu não vou falar nome de medicamento aqui. No mínimo, ou estão só tomando paracetamol e dipirona? O que tem na farmácia disponível para eles? A Morgana Oliveira, queremos resposta sobre os casos, detentos estão sofrendo a pressão lá dentro todo dia e queremos saber a real situação sobre a Covid. Tinha uma outra pessoa perguntando aqui também, doutora Isabel, eu não vou conseguir achar o nome aqui agora, porque a mensagem vai rolando, que no WhatsApp da senhora me parece que estava dizendo que ia fazer vistoria nos presídios, se isso vai acontecer. A Morgana que está aqui falando que muitos estão no direito de sair, nada, o sistema está parado. A Morgana mesmo falando que está desesperada, querem respostas, né? A Camille Bueno está dizendo que presos torturados vão ser socializados, como se não tem nem direito a comida digna e tomar água limpa. E aí mais um monte de gente comentando. Karina, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa situação, sobre algumas perguntas que estão sendo feitas aqui, principalmente em relação à alimentação. Nós já falamos alguma coisa, mas eu gostaria que você complementasse sobre essas perguntas que estão sendo feitas agora por quem está nos assistindo. Então, o que perguntaram ali referente ao remédio, o que a gente sabe que está sendo pago, né, que nem eles falam, que é o mínimo, é o ibuprofeno. Infelizmente, é esse o medicamento que eles estão tendo lá dentro. É esse que eles estão combatendo a Covid, como diz eles, né? É o único medicamento que eles estão tendo, não estão tendo nenhum outro medicamento. Não tem médico lá dentro, é só isolamento mesmo. E a questão da comida, a gente sabe que eles estão ficando sem alimentação, porque a janta é entregue para eles às 4:30 da tarde, e como eles não estão recebendo quase nada da sacola, muitos poucos, o Sedex vai pouco, e muitos dos que estão lá não têm condições de enviar o Sedex, né? Então, para um X que estão com 7 ou 8, um apenas recebe o Sedex, que é muito pouco hoje, não dá para nada. Então, eles ficam sem alimentação até o outro dia, até o café, quando é pago, né? Que a gente está sabendo que eles estão cortando, eles estão deixando eles sem comer mesmo, né? Ontem mesmo, esses meninos que saíram já era 5 e pouco da tarde, eles não tinham ainda almoçado, um deles me passou a informação que o café tinha chego, já era mais de 2 da tarde, com pão, com margarina, né, e um copinho de café, para uma pessoa que está sem comer desde o dia anterior, porque eles não têm o que comer, né, e nem água durante a noite eles estão tendo para beber, porque a água é cortada, eles não dão litros para eles armazenar, então eles não têm nem a água durante a noite, eles ficam sem água até o outro dia. É uma situação, assim,
muito grave, a gente sabe, e o que acontece quando a gente vai buscar informação, né? Eu já fui em vários órgãos, eu acho, assim, uma tremenda hipocrisia do próprio governo. Como que vocês sabem se vocês mesmos estão falando que não tem informação? Eles querem primeiro investigar como chegou a informação para a gente, antes deles irem atrás do que realmente importa, que é a vida, né? Eles já estão pagando pelo que eles fizeram. E aqui fora eu falo, gente, não interessa se fez, cometeu, ele está pagando, mas essa pessoa que está lá, ele é o amor de alguém aqui fora. Ele é o amor de uma mãe, ele é o amor de um filho, ele é o amor de uma esposa. Tem gente sofrendo. E o que a gente vê, assim, que o Estado, eles querem que a gente esqueça eles lá dentro, que a gente abandone eles lá dentro, né? São situações, assim, eles tentam torturar psicologicamente, eles deixam os meninos, essa semana passada, teve uma situação, eu acredito que a pessoa às vezes possa até estar assistindo agora, o marido dela rasparam a cabeça dele minutos antes da visita, né? A gente sabe que muitos deles cuidam, né? Cuidam de barba, cuidam de cabelo, para tentar parecer um pouco melhor para a família. Aí aparece daquela maneira, a esposa levou um susto, né? Chorou bastante depois. Então, eles tentam abalar o psicológico. Eles torturam os meninos lá dentro e torturam a família psicologicamente aqui fora. O que eu passo sempre, falo, gente, a gente tem sim que entrar com uma ação judicial em massa contra o Estado, né? Tem sim, se todos fizerem, o Estado vai acordar, né? Todos, mas você está sendo prejudicada? Sim, né? Quantos filhos não estão chorando? Quantas mães não estão chorando? Os familiares, durante essa pandemia, eles estão tendo algum acompanhamento psicológico? Não, eles nem sequer ligam, né, para saber como que a família se encontra. Seria isso. Tá bem. Deixa eu dar o recado correto agora, que o Lucas me corrige aqui. Por favor, gente, desliga o microfone. O Lucas diz aqui, pedir que as pessoas se inscrevam no canal do YouTube, principalmente para que possam receber avisos de novos programas. Está dado o recado correto agora, Lucas. O Pedro Carrano aqui também fala, que é o nosso editor, nosso coordenador político no Brasil de Fato, que o Brasil de Fato é a mídia popular do Paraná, das poucas que escuta e dá espaço para as questões do povo e dos trabalhadores. Curta, compartilhe, divulgue nossos canais, site, Face, Instagram e YouTube. Pedimos isso para que a gente continue fazendo esse trabalho. O Aldonei Silva está dizendo aqui, o que as famílias querem é a dignidade, acesso à saúde, alimentação digna, acesso ao estudo, trabalho, respeito por parte dos agentes penitenciários, médicos, enfermeiros e direção dos presídios. A Camille Bruno, meu marido está preso, não teve audiência, está contaminado e eu não tenho notícias. Vários parentes falando isso, meio desesperados aqui nos comentários. A Juliana Brax, pedimos mutirão com urgência, estamos em estado de guerra devido a essa pandemia, e vários outros comentários. A gente está se aproximando da 1 hora prevista de programa, nós estamos aqui a 53 minutos. Eu gostaria que a Lia fizesse as suas 2 últimas perguntas e depois a gente passa para as considerações finais. Pode ser? Lia, por favor. Bom, acho que de tudo que tanto a Karina quanto a doutora Isabel falaram ao longo do programa aqui, dá para a gente perceber que vive em um país extremamente punitivista, pelo menos institucionalmente falando, né? Um país em que a regra é encarcerar antes mesmo até de condenar a pessoa, né? Karina, eu queria que você comentasse um pouquinho se você diria que, para além de institucionalmente, para além desse sistema institucional, se a nossa sociedade, no senso comum, se as pessoas também têm essa visão punitivista, se você sente que tem um preconceito muito grande em relação tanto às pessoas encarceradas quanto à família de pessoas encarceradas, a partir do ponto de vista social da nossa sociedade, das pessoas ao redor, se você sente que a população do nosso país também traz consigo esse punitivismo, né, essa vontade de punição e de pensar sempre na punição como método para
para corrigir as infrações, né? Karina? Oi, tá me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Estão conseguindo me ouvir? Sim, estamos ouvindo. Então, Lia, é assim, a questão, eu vejo mesmo, tem muito preconceito, tem muita discriminação em relação a isso. Eu mesma acabei sofrendo alguns pelo fato de ser estudante de direito, conhecer algumas pessoas. Nossa, mas você vai entrar à frente disso, né? Então, assim, me cobraram muito e, e eles julgam muito. O que eu falo muito sempre, gente, essa semana ainda também tive pessoas assim, devido à manifestação, a gente fez uma live no Facebook, muitos comentários assim horríveis. Ah, se não tivesse roubando, não estava lá. Se não tivesse matado, não estava lá. Se não tivesse traficado, não estava lá. Mas o que eu questiono, muitos perguntam como que essas pessoas que estão lá dentro chegaram até lá, como que as pessoas que traficaram chegaram lá, como que quem estava roubando chegaram até lá. Se você for aí nas periferias, você vai ver crianças que não têm o que comer, que muitas vezes acabam entrando no mundo do crime para poder ter um tênis, um calçado melhor. Isso é culpa de quem, né? Por que não investir mais na educação, em vez de investir em sistema penitenciário, os pobres? Porque preso só fica quem é pobre. Os ricos, a gente vê aí, durante essa pandemia, estão todos de prisão domiciliar, né? Os pobres estão correndo risco, estão sendo contaminados, né? As pessoas sem estudo, né? Sem situação financeira adequada, filhos, muitos pais que estão lá, os filhos hoje já estão entrando para o mundo do crime para poder ajudar a mãe em casa, né? O rico, o filhinho do rico, ele acha que hoje eu dormi sem janta, eu estou passando fome. Não é isso, gente. Passar fome é realmente não ter o que comer. É realmente ter que sair, pegar uma bolacha no mercado, ter que pedir, e muitas vezes o pedir ser humilhado porque mora na favela, mora em área de invasão, são discriminados. Então, esse é o nosso sistema carcerário. A grande maioria não tem nem aonde morar, não tem como se manter, não tem estudo para ter um serviço adequado. Eu fui numa área de ocupação semana passada, acompanhei lá, vendo, foi o pessoal com a gente semana retrasada numa manifestação, são pessoas de área de ocupação brigando por espaço para ter aonde morar, e quase eles têm parentes dentro do sistema, quase todos. E a grande maioria não tem nem a quarta série. Com quarta série hoje você não consegue serviço algum, né? Com salário mínimo para você pagar aluguel, água, luz. Então, assim, discriminam muito, mas quem discrimina geralmente é aqueles que têm. Aqueles que têm como manter o filho, aqueles que a gente sabe que muitos já roubaram, já desviaram dinheiro do governo, o governo mesmo desvia, a gente sabe que é o que está acontecendo, mas nós, aqui fora, os pobres que estão morrendo lá dentro do sistema, somos discriminados. Os bandidos são os nossos que estão lá dentro, infelizmente, aqueles que não têm estudo e não têm nem como se manter. Lia? Bom, doutora Isabel, a senhora, como comentou alguns dados aqui, né, disse que são quase 800 mil pessoas encarceradas no Brasil. Exato. É um número que cresce anualmente, né, de 2018 para 2019, teve um aumento de 3,89% no número de pessoas encarceradas. E o Departamento Penitenciário Nacional prevê para esse ano, nesse 2020, a criação de mais 20 mil vagas no sistema penitenciário brasileiro.
Acho que por esses números é possível imaginar que a gente está caminhando ano a ano para ter uma superpopulação carcerária no Brasil, né? Como a senhora diria que dá para a gente imaginar o futuro do Brasil com esse número tão grande de pessoas encarceradas e principalmente encarceradas dentro desse sistema violento, tortura, que ainda mantém práticas de tortura? Lia, eu respondo para você, não repetindo, mas fazendo minha as palavras da Karina. É exatamente isso que acontece. E eu vou te colocar, existe solução, existe educação, educação integral. Se essas crianças que estão na situação em que ela colocou tivesse uma educação integral, tivesse um pouco de cultura, um pouco de arte, não aconteceria isso. E eu aí aproveito e respondo a pergunta das pessoas, que algumas que você falou, Fred, eu faço questão. Por exemplo, perguntaram sobre a vistoria que nós reiniciaríamos hoje. A lei determina que os conselhos façam visitas mensais em todas as unidades onde eles estão. Hoje, 2 advogadas e assistente social nossa foram para o sistema e não foi autorizado a entrada, porque o diretor-geral, doutor Caricati, do sistema, o coordenador-geral, ele entende que o sistema está abalado, com muitos problemas, por causa da morte do agente penitenciário. Então, elas não puderam entrar. Iriam em 2 ou 3 unidades para ver a real situação. Aí eu respondo, mutirão é necessário? Sim, é uma das coisas pelas quais nós mais lutamos. Está oficiosamente marcado para dia 17, mas não saiu ainda nada oficialmente. Talvez hoje saia. Outra coisa, um dos participantes falou sobre o que as famílias querem. O que as famílias querem, que é um tratamento digno, as condições, alimentação, estudo, é o que a lei, a LEP, prevê. Não é obrigação do Estado. Não, eu diria, desculpe, não obrigação. É uma obrigação do Estado. É o que a lei diz. Se o Estado cumprisse a lei, isto seria feito. E haveria a possibilidade, sim, de uma reintegração, de um recomeço de vida. Agora, também se falou aí, pergunta sobre os leves. Olha, eu ouso dizer, o que é hoje o sistema penitenciário é a maior universidade do Brasil, a universidade do crime, porque aquelas pessoas que estão lá, que entram por uma coisa, como eu disse, leve, a tentativa de furtar um celular para pagar as custas do vício, das drogas que ela consome. Essa pessoa, de acordo com a nossa legislação, ela tinha de ser tratada. Nós temos uma legislação que eu considero excelente, legislação terapêutica. Não tinha que ser este menino, porque sempre são jovens, e eu digo menino de 18, 19 anos, não tinha de ir para dentro de uma unidade onde ele vai ter escola, faculdade e universidade e até pós-graduação em crime. Nunca podia acontecer isso. Mas aonde que você viu que eles pegam alguém que fez uma tentativa de furto para pagar a droga? Mandaram para fazer tratamento? Não. Mandam para o presídio, encarceram. Então, a situação hoje no Brasil é esta. O medicamento, como a Karina falou, a informação que nós temos tido, Karina, é que só tem, na maioria, paracetamol. Esse é o tratamento que está sendo dado para a Covid. Quer dizer, então, as condições são essas. Como é que aquele menino que não tem pão todos os dias na mesa? Nós temos. Meus netos têm. Meus netos têm escola, meus netos têm
o pão todo dia na mesa. Todos eles têm uma cama para dormir. E aquele menino que está lá, como você falou, Karina, eu também já fui muitas vezes nas ocupações em favela. Agora, eu, inclusive, digo sempre, falei para os deputados com os quais estive, quando possível agora, por favor, senhores deputados, vamos fazer uma visita, nem que seja para uma unidade, sem avisar, como nós fazemos com a nossa visita. Agora nós temos de avisar, mas antes nós não avisávamos. E quem ia era eu e mais uma advogada e o nosso assessor de imprensa. Quer dizer, nós íamos sem avisar, para você chegar e ver como é que está. As senhores promotores, senhores procuradores, vão conhecer. Eu não estou aqui fazendo crítica, mas um dia eu li numa matéria sobre o juiz Moro, o mais importante do Brasil, que ele nunca tinha feito uma visita numa Deus, como é que pode condenar se você não sabe para onde está mandando um menino de 18, 19 anos? Claro que lá tem pessoas que são bandidos mesmo. Em toda parte tem. Vão lá para serem escolarizados, pelo amor de Deus, porque por tudo aquilo que nós levantamos na OAB e continuamos levantando hoje, nos documentos que nós fizemos em 2015 na OAB do Paraná, apenas 15% tinham o segundo grau. E a maioria tinha alguma coisa incompleta, que não chegava nem à quarta, quinta série. E tinham de sair para fazer o que a Karina falou, trabalhar ou... Não são eles que são os verdadeiros, como se coloca hoje, quem realmente pratica, eu diria, que vende drogas. O que é o menino? O que é a esposa que tem um marido preso? O que ela faz? São passadores para poder se alimentar. Não são os traficantes. Os traficantes estão onde você falou, Karina. Sabe? Não estão nas ruas. Não é aquela mulher, não é aquele menino que passa uma droga, que é encontrado com 8, 10 pedras, com 10 gramas de maconha, e é condenado. Como nós vemos, isso, lamentavelmente, é rotina. Então, eu acho que, volto a falar, tem solução? Tem sim. Educação. No momento em que o nosso Estado respeitar os professores e investir em educação, o que aconteceu em países como a Coreia, que saiu estourado de uma guerra? O que aconteceu? Vietnã e outras coisas. O que aconteceu? Investiram no quê? Investiram em educação. E hoje são o que são. Então, eu acho que a solução, Fred, Lia, e você, Karina, que vive na pele, é educação. Na hora que o filho daquela pessoa que está lá, pagando, eu sempre digo para eles, quando eu vou nas unidades, eu converso primeiro com o diretor, converso com os funcionários e converso com aqueles que estão pagando, estão presos. E eu digo para eles, vocês estão aqui dentro porque contraíram uma dívida com a sociedade. E o pagamento é este. Vocês podiam estar lá fora pagando uma casa, uma geladeira, uma televisão. Não, vocês fizeram alguma coisa que o pagamento é esse. Só que tem a contrapartida. Como em todo contrato tem contrapartida. Tem dois lados. Aquele que é preso está pagando, mas aquele que recebe não está dando a sua parte. Existe um contrato que a LEP é que regula. A Lei de Execução Penal. A Lei de Execução Penal diz que o Estado tem de fazer aquilo que foi colocado aí.
tem de dar uma cama, tem de dar uma comida digna, tem de dar estudo. Se ele não tem uma profissão, tem de dar um curso profissionalizante. Isso não existe. Isso não existe. Comida, eu prefiro nem falar. Nós temos lutado para que seja dada uma comida digna, temos. Mas, lamentavelmente, isso não acontece. Temos lutado, e não somos sozinhos. Tem outras tantas entidades. Eu tive anos e anos na OAB. A OAB faz isso. Tem outras entidades, a Macrim e outras, que hoje esse movimento pelo desencarceramento, então a gente tenta mostrar e cobrar das autoridades. Aí eu pergunto para vocês, dentro de uma unidade penitenciária, se ele tivesse entrado, ele não colocava como medida, quando perguntado a ele qual a medida para poder evitar a contaminação lá dentro, determinado que fique 1,5 metro de distância um do outro. Você está brincando. No 1,5 metro tem meia dúzia, tem 10. No 1,5 metro dentro do container, tem quantas pessoas? Quantas pessoas, gente? Pelo amor de Deus, tem 15, 16, 1,5 metro que é o corredor entre as camas. Então, não é possível. Quer dizer, ou a sociedade abre os olhos. Eu já fui acusada muitas vezes, a senhora doutora Isabel, que defende os bandidos. Eu quero responder agora àqueles que estão nos ouvindo e que podem até pensar diferente. Eu sempre respondo, não. Eu não defendo bandido, eu defendo você, para que você amanhã, desde que você tenha recurso, não fique fechado dentro de uma cadeia, de uma cela, que você mesmo vai encher a tua casa de tudo mais, para que você fique fechado. Eu defendo você, porque da forma como hoje são tratados a maioria dos brasileiros, amanhã você vai ter de estar dentro de uma cela para poder garantir, vai ter de ter um carro blindado para sair na rua. Eu defendo a sociedade. Se a sociedade for desumana e cruel, é a lei divina. A semente que você planta, a semente que você planta vai colher os frutos. É a lei divina, Fred, Bia e desculpa. Sim, doutora Isabel, estamos... Imagina, eu ficaria o dia inteiro ouvindo a senhora. Eu gosto muito do que a senhora está falando. Não, né? Só estamos indo para o encerramento mesmo do programa. E tem muita participação de familiar hoje aqui. E eu gostaria de resumir essa participação, não vou conseguir ler. Doutora Isabel, por favor, desliga o microfone. Eu gostaria de resumir a fala desses familiares no que está dizendo aqui a Camille Bruno, que ela está dizendo o seguinte: gritamos por ajuda. E eu acho que é esse grito que está sendo ouvido neste programa, neste momento. Né? Eu gostaria que vocês fizessem suas considerações finais, porque a gente já vai acabar essa transmissão. Eu acho que foi um programa difícil, é um programa de uma situação extremamente triste, mas que nós temos de falar dela, né? Tem que falar dessa situação e do que está acontecendo neste momento nos presídios. Então vamos começar. Karina, você faz suas considerações finais, depois a Isabel, depois a minha colega Lia, e aí nós encerramos o programa. Mas desde já, muito obrigado a vocês por terem participado da entrevista, muito obrigado a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, e o Brasil de fato está aqui para isso, para ouvir essas vozes que as pessoas não querem ouvir. Né? Karina. Está sem áudio, Karina. Estão me ouvindo bem? Agora sim. Agora. Tá ouvindo? Não ouvindo. Está atrasando um pouquinho, mas vai falando. Tá me ouvindo? ouvindo. Sim. Então, gente, eu quero agradecer, né, pelo programa. Quero agradecer a Georgia. Falei para ela que ela já é uma parceira nossa. A gente vai fazer alguma coisa. Eu sempre estou passando, conversando com ela.
agradeço mesmo, a gente precisa disso, precisa desse apoio de vocês. Ô, Karina, teu som está sumindo. Eu vou passar, teu som está sumindo. Eu vou passar para a doutora Isabel encerrar a parte dela. Enquanto isso, o Lucas fala contigo para a gente tentar restaurar o som. Então, doutora Isabel, por favor. Olha, eu diria, que eu, e concluindo, eu diria o seguinte: nós vamos construir penitenciárias. E eu, outro dia, eu coloquei aqui 2 pensamentos meus, que as prisões não podem ser lugares onde a sociedade descarta a massa de indesejado e pessoas de vida precárias, que hoje é a que compõe o sistema penitenciário. E também, eu diria que o aprisionamento não pode ser uma carta branca para intensificar a violência e a desumanização. O que estas pessoas que, neste momento, estão torturando esses presos para buscarem uma solução, vão conseguir, se não intensificar a violência e a desumanização? Eu acredito em Deus e quero concluir dizendo que a esperança, a fé que eu tenho em Deus, me mostra que os corações estão, sim, se abrindo para essa situação, para esse problema, e que nós teríamos, sim, talvez num futuro não muito distante, as coisas sejam diferentes e as nossas crianças tenham educação para evitar de amanhã estar dentro de uma penitenciária. Eu quero terminar cumprimentando você, Fred, você, Lia, o Pedro, todos vocês, parabéns, e que vocês continuem dando espaço para trazer esses problemas, que vocês continuem, sim, dando espaço para que seja discutido com a sociedade, como hoje foi. Essas pessoas que você falou, Fred, que participaram, é importantíssimo. E daí eu termino, como eu digo, todos os dias eu faço uma mensagem, às 7 horas da noite, para esse grupo que eu falei. Eu inicio e termino dizendo que Deus abençoe a todos vocês. Tá? É isso. Obrigado, doutora Isabel. Karina, vamos ver como está teu áudio agora. Abre o microfone. Tá me ouvindo? Agora sim. Sim. Eu quero agradecer a vocês, Fred, a Lia, a Georgia, que sempre está com a gente, a doutora Isabel, é um anjo para todos nós, e já quero também pedir ajuda da população, de quem está assistindo, dos familiares, para que não se calem, não vamos se calar, vamos buscar pelos nossos e buscar pelo nosso futuro, e o futuro dos nossos, né? Porque se a gente aceitar hoje, a situação só vai piorar. As crianças que estão vindo agora, que nasceram agora, que nem conhecem seus pais, Deus o livre, daqui a uns anos vai ser eles lá dentro desse sistema precário. Então, quero agradecer e pedir para a população, acorda, gente, acorda e vamos lutar junto. Obrigada, gente. Lia? Bom, quero agradecer a Karina, a doutora Isabel, por terem participado aqui com a gente hoje. Também agradecer a todo mundo que acompanhou pela página do Facebook do Brasil de Fato Paraná, pelo nosso canal no YouTube. E lembrar o que eu sempre lembro toda semana, para vocês que nos acompanharam aqui hoje, curtam a nossa página no Facebook, sigam o perfil do Brasil de Fato Paraná no Instagram, se inscrevam no canal do YouTube. E lembrando também que o Brasil de Fato mantém uma campanha de assinaturas e você pode contribuir. Se você acredita e quer apoiar o nosso trabalho, você pode fazer uma contribuição. Para saber todos os detalhes certinhos, é só mandar um e-mail para assinaturasbdfparaná@gmail.com. E aí vocês também podem nos ajudar a seguir com o trabalho aqui.
E todas as notícias para seguir acompanhando a situação das pessoas encarceradas no Paraná, acompanhem também o nosso site, brasildefatoPR.com.br. Obrigada. A Lia fez o seu momento blogueirinha agora, falando das nossas redes. Eu gostaria só de ler também mais uma contribuição da Maurine Souza aqui, que neste mar de barbárie as palavras da doutora Isabel são uma gota de coerência e humanidade. Maravilhosa. Eu também acho extremamente importante a sua participação, Karina, mostrando a realidade que vocês vivem. Eu me surpreendi com o número de pessoas, de parentes de presidiários, de pessoas encarceradas que participaram, falando da sua situação e dando este grito aqui pelo Brasil de Fato. Nós estamos aqui para ouvir esse grito e para transmitir esse grito, né? A gente trabalha para isso todos os dias. E só voltando um pouco do que você falava, e a doutora Isabel também, essa coisa de você vai defender bandido. Gente, a gente não defende bandido. Direitos humanos é para humanos, né? A gente está defendendo pessoas. Se essas pessoas foram condenadas por qualquer motivo, elas paguem. Agora, não sejam jogadas em cadeias para morrer e ser esquecidas pela sociedade. O Brasil de Fato volta na próxima segunda-feira, trazendo um tema tão importante quanto este. Eu, pessoalmente, me sinto triste, acho que foi um tema doído, foi um tema coisa, mas que precisa falar. A gente precisa falar das coisas que são doídas e que não são fáceis de suportar neste momento. Agradeço a todos, muito obrigado, um bom dia, um bom final de semana, e na segunda-feira o Brasil de Fato volta com a Geórgia, que foi citada pela Karina, que é a nossa grande repórter, e que está ao lado dos movimentos o tempo todo, e com o Pedro Carrano, que também faz esse trabalho o tempo todo com os movimentos. Gente, muito obrigado, bom fim de dia, bom final de semana e até segunda-feira.